Oi gente, tudo bem? Meu nome é Eide Oliveira, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal para vocês receberem as notificações. Hoje a gente vai conversar aqui sobre o lado bom da pandemia. Gente, será que isso tem lado bom? Vocês acreditam que uma pandemia global ceifado tantas vidas, que tem adoecido tanta gente, que tem atrapalhado a economia do país, que tem modificado a nossa forma de conviver, de se relacionar com as pessoas, que tem deixado pessoas preocupadas, aflitas? Será que isso tem lado bom? O que vocês acham? Posto que nesse intervalinho que eu estou falando, vocês estão pensando em alguma coisa. Talvez vocês pensarem em alguma coisa boa, talvez vocês não viram nada de bom com relação a isso. E hoje eu quero deixar aqui as minhas reflexões, para que vocês possam também refletir junto comigo. Não quer dizer que vocês não refletiram sobre isso, mas quer dizer que a gente pode compartilhar reflexões. Eu estou falando com vocês e vocês vão pensar nas reflexões que vocês já fizeram sobre isso e podem, se quiser, deixar aqui embaixo para mim o que vocês pensam com relação a isso. Porque assim, se uma coisa tem um lado bom, significa que essa coisa não é de tudo ruim. Mas a pandemia é ruim. Ela tem destruído muita coisa, muitos sonhos. Às vezes, esse vírus leva 2, 3, 4 pessoas da mesma família e várias famílias, não é uma. E acabou de perder um filho e ouve alguém falar o lado bom da pandemia. Como que você vai explicar para essa pessoa que tem lado bom? Essa pessoa não vai entender isso. Então eu trocaria lado bom por lição. O que é bom costuma ser fácil e confortável pra gente. E as lições nem sempre são fáceis e nem sempre são confortáveis. Às vezes elas doem. Quando a gente está passando por um período de alfabetização, às vezes até a mão dói. As costas dói, o braço dói, hora de fazer as primeiras letras. Dói, é difícil, não é fácil, mas não deixa de ser lição. E nós somos seres em evolução. Estamos aqui para nos aprimorar espiritualmente falando. Nós podemos tirar muitas lições da pandemia. Com relação a tudo, o isolamento, as perdas que eu tenho, com relação às minhas dúvidas, com relação às minhas incertezas, com relação à minha preocupação, tudo relacionado à pandemia eu posso tirar lições. Mas não tem problema dizer também que tem o seu lado bom, porque quem está dizendo isso está pensando em alguma coisa. E isso talvez não seja ruim. A gente aprende quando a gente é criança. Tudo que acontece nesse mundo é com a permissão de Deus. Tudo, até uma folha que cai da árvore. A gente aprende isso desde sempre. A folha seca caiu com a permissão de Deus. Existe uma lei, né? Que faz com que a folha desprenda da árvore e caia. Então existe toda uma... Hoje nós sabemos, antes não, por que uma folha cai de uma árvore. E até quando ela cai prematura ou demora mais para cair, existe uma explicação científica para aquilo. Mas cai com a permissão de Deus. Isso mostra que Deus está com a rédea da nossa vida, de cada um de nós. Por mais que a gente vê coisa triste, por mais que a gente vê notícia ruim, por mais que a gente vê pessoas ruins fazendo maldade, tá tudo sob controle. Se a gente pensa que tá tudo sob controle, né? Porque Deus é Deus, né? Ele não fez filhos para perder. Ele não fez filhos para ficar na ignorância a vida inteira, para errar a vida inteira. Nós, mundialmente, passamos por essa pandemia. Se ele permitiu, é porque é lição. E se é uma lição dolorosa, é porque talvez nós não demos a devida atenção para os convites mais brandos, porque todos são amorosos. A pandemia também é um convite amoroso, embora doloroso. Mas talvez nós não prestamos atenção nas oportunidades, talvez nós não valorizamos aquilo que precisava valorizar, porque talvez
tinha uma corrente dizendo: nós não podemos fazer isso está errado, nós estamos envenenando os mares, os rios, as plantações, e a gente acha que tudo bem. Enfim, a gente sabe os discursos que tem por aí, né? Porque se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque tem um propósito. Deus é um grande educador. Se a coordenadora da escola, a professora, todas as lições que ela passa tem um objetivo, tem um propósito, imagina Deus quando nos manda lições, convites. Eu vou dizer uma coisa para vocês: todo mundo passou por mudanças nesse período. O que às vezes muita gente não percebe é que mudou alguma coisa dentro de si, mas todos mudaram, porque Deus não faz as coisas aleatórias, nem para... não perde tempo. Se Ele mandou algo dessa magnitude, é porque Ele sabia que nós seremos todos transformados. Uns mais, outros menos, mas todos. Porque Filho de Deus não perece. Ainda que seja para evoluir à custa de um puxão de orelha. Quando nós nos deparamos com uma situação assim, é um grande puxão de orelha do Criador da vida. Como um pai que ama e educa. Eu acredito do fundo do meu coração que todos nós ressignificamos alguma coisa dentro de nós. Mas nós podemos ir um pouco mais. Eu começar a ver, cavar, mergulhar dentro de mim e perceber quais foram essas mudanças. Começar a refletir. Como que eu pensava antes, como que eu penso hoje? O que eu valorizava antes, o que eu valorizo hoje? O que eu não valorizava antes e eu estou valorizando tanto hoje? Como que eu estou vendo as pessoas? Como eu estou vendo as notícias? Como eu estou vendo o mundo? Como eu estou vendo Deus? Então, assim, existe essa mudança dentro de nós e se nós acessarmos ela, conseguirmos compreendê-la, entender essas mudanças, conhecê-las, dialogar com elas, a gente pode evoluir muito mais. E a partir do momento em que eu entendo que eu posso ser autor da minha vida, que eu posso eu mesmo modificar a minha vida, claro, porque Deus me deu possibilidades para isso, isso me faz mais responsável também pela minha vida. Isso me faz mais responsável pelos meus erros. Isso me faz mais responsável pelo que eu passo hoje, que é colheita, né? Tudo que eu passo hoje é colheita. Seja bom, seja ruim, é colheita. Então você tem um tempo para semear e um tempo para colher. É dia mesmo, se você observar, às vezes no final da tarde você tem uma dor de cabeça e você consegue ligar isso a um desequilíbrio emocional que você teve na parte da manhã. É colheita. Então a gente tem plantio e colheita num dia, plantio e colheita semanal, plantio e colheita anual e às vezes até de décadas. Às vezes o que eu passo hoje é fruto de algo que vem acontecendo há 10 anos comigo. Né? Uma repetição, um padrão, e hoje eu vou ter essa consequência. Pode ser que eu juntei muito dinheiro, 10 anos, pode ser que eu estudei tanto que hoje eu consegui me compreender melhor, e pode ser também até uma doença psicossomática, né? Que eu adquiri ao longo desses 10 anos por estar fixado em algum padrão de comportamento, de pensamento, de emoção que me levou a adoecer. Então, quando eu começo a compreender que eu tenho essa possibilidade de autotransformação, eu começo a ser mais responsável, mas, ao mesmo tempo, eu começo a entender o quanto eu posso modificar a minha vida. Eu aceito isso, porque muitas vezes a gente tem isso na teoria, mas na hora da prática a gente acha que tudo é muito difícil, que a gente não vai conseguir. E hoje eu li uma coisa muito interessante. Quando você acha que você não vai conseguir uma coisa, você tá certo, você não vai conseguir. Mas se você acha que você é capaz de conseguir, você também tá certo, você vai conseguir. Então, de qualquer forma, você tá certo. Então, por muitas vezes, a gente fica nesse padrão de que a gente não consegue, que precisa acontecer alguma coisa para que a minha vida seja transformada. E eu não consigo compreender o poder que eu tenho dentro de mim de autotransformação, dado por Deus. Que todas as virtudes que eu quero, elas já estão dentro de mim, mas em forma de semente. Precisam
ser cultivadas. Eu preciso exercitar as virtudes para que passe a ser um hábito, a minha atitude virtuosa. É super importante eu olhar para dentro de mim e ver as minhas mudanças no último ano ou nesse período de isolamento social. Esse período que a gente está de isolamento, ele foi uma aceleração de mudanças. Então, tem muita gente que já se percebeu modificada, que mudou, que, nossa, hoje que eu enxergo isso, nossa, hoje eu tô vendo isso, hoje eu tô percebendo isso, é muita gente falando isso, muita gente. Então não é possível que para algumas pessoas não tenha mudado nada. Eu não consigo, para mim é inadmissível, porque seria um esforço que Deus fez para que algumas pessoas não modificassem nada dentro delas. E aí você pode até falar assim, nossa, Eide, eu vi sim algumas pessoas modificando, mas foi para pior. Porque a pessoa era caladinha, era assim, agora tá se revelando, por causa desse vírus ela tá fazendo não sei o quê. E então as pessoas modificam mesmo, mas modificam para pior. Não existe transformação para pior. Todos nós evoluímos todos os dias, uns pouquinho e uns um pouco mais, ou alguns até bastante. Isso depende do esforço que a gente tem, do conhecimento que a gente já tem sobre algumas coisas. Todos nós estamos, é como se fosse um imã, sabe? Tem um imã nos puxando para aquele lugar que a gente tem que ir. Nós vamos encontrar a felicidade eterna. É esse lugar que a gente vai. E todo mundo tá indo para lá, uns bem devagarzinho, que você olha assim, parece que tá parado. E outros você vê caminhando, sabe? E para aquelas pessoas que a gente acha que piorou, ou às vezes a gente pega a gente como referência, nossa, eu piorei, eu não fazia isso, eu não falava isso, e agora eu estou falando, estou fazendo, ou fulano está fazendo, então ela está piorando. Não é piora, faz parte da evolução. O que acontece é que às vezes essa pessoa, ou a gente mesmo, nós estamos expressando aquilo que estava dormido dentro da gente. Então a gente passava por uma situação em que as pessoas à nossa volta não nos conheciam, nem a gente se conhecia. E de repente você ousa a falar o que você pensa, a fazer o que você acha que está certo, e ainda que você esteja pisando na bola com o outro, com você mesmo, ainda faz parte de um processo evolutivo, porque você estava reprimindo uma tendência que você tem, e agora você está pondo essa tendência para fora. Você, seu vizinho, seu amigo, seu parente, não importa. Não existe nenhum filho de Deus que esteja estagnado, não existe nenhum filho de Deus que retrocede na escala evolutiva. Isso não existe. Nós somos filhos do Senhor da vida. Imagina que Ele ia nos criar com possibilidade de desaprender o que nós aprendemos. Imagina se Ele ia criar filhos para andar para trás igual caranguejo. Às vezes a gente precisa compreender as nossas potencialidades, o anjo que existe dentro de nós, de todos nós. Todos. Pode pegar o maior bandido. Existe um anjo lá dentro, preso nas tendências daquele espírito, mas não deixa de ter luz, não deixa de ter um anjo lá dentro. Quando eu falo anjo, é que ele foi criado com potencial angélico. Embora ele esteja no erro, fazendo um monte de coisa errada, o potencial dele é de ser angélico, de um ser de luz. E se a gente tem esse potencial, um dia a gente vai despertar, todos nós. E isso não significa que aquela pessoa ruim que faz maldade também não está evoluindo. Ela também está evoluindo. Talvez ela esteja viciada a cometer aquele tipo de crime, aquele tipo de maldade, mas ele também está evoluindo. Porque, igual eu falei, é um imã, tá te puxando. E por isso que é tão importante a gente sempre fazer uma avaliação da gente mesmo. Porque se eu faço uma avaliação de mim mesmo e eu acho que eu estou igualzinho o ano passado, mesmo vendo os esforços que eu fiz para melhorar, primeiro, eu posso estar muito equivocada em relação a mim mesmo, eu não estou me percebendo como eu deveria. Terceiro, eu não estou fazendo os esforços, porque evoluir um pouquinho, um quase nada, é normal, a vida vai te empurrar. Mas evoluir o tanto que a gente gostaria exige um certo esforço. Que esforço? De me perceber, de perceber o outro, de atentar para aquilo que é lícito, para aquilo que não é, de começar a perceber quais são os meus pensamentos, quais são os meus sentimentos,
que emoções ele gera, consequentemente, quais as atitudes que eu estou tendo em relação à minha vida, quais as escolhas que eu estou fazendo. Quando eu começo a analisar tudo isso, quando eu começo a questionar tudo isso, as respostas vão vindo. E muitas vezes eu não consigo ver as minhas mudanças e a minha evolução exatamente porque eu não acredito em mim mesma. Eu não acredito na minha potencialidade. Eu não acredito que eu sou herdeiro do Senhor da vida. Eu sou herdeiro dele. O herdeiro do Todo-Poderoso tem poder. O herdeiro do Criador de tudo na vida é pelo menos co-criador. Tem capacidade de criar todas as potências de Deus, todos os atributos de Deus nós temos, só que o nosso é mais limitado a nós mesmos. E nós também estamos submetidos a uma lei. E Deus é diferente. Como Ele é perfeito, Ele não está submetido a nada. Ele é a própria lei, Ele é o próprio amor, Ele é o próprio poder, Ele é a própria onisciência, onipresença. É tudo Ele. Ele é tudo isso. Agora nós não. Nós precisamos desenvolver isso, precisamos desenvolver essas potencialidades, e o território que a gente tem mais capacidade de criar e de desenvolver é dentro de nós. Então isso é para cada um de nós. Então, quando eu penso assim, puxa, eu machuquei alguém com as minhas palavras, eu fui áspera, eu fui rígida, a primeira pessoa que eu machuquei foi a mim mesma. E se eu fiz isso é porque alguma coisa meio que desregulou dentro de mim, energeticamente. Eu baixei a minha vibração. E eu me atingi primeiro, porque é da lei, né? Aquele que ferir será ferido. Aquele que fizer com o seu irmão será feito com ele mesmo. Quem? Alguém? Pode até ser. Pode até ser. Eu vou lá, assassino alguém, vem o pai daquela pessoa, vem e me assassina. Pode até acontecer. Mas normalmente essa causa e consequência, a maioria das vezes ela está dentro de mim. Então muitas vezes eu falo, eu não merecia tal provação, isso que eu estou passando. Não é questão de merecer ou não merecer, é questão de que tudo que eu passo, eu atraí para mim. E tudo aquilo que eu passo está sendo necessário para a minha evolução. Além de ser necessário, eu atraí aquela qualidade de prova. Talvez eu precisava passar pela prova, mas aquele tipo foi eu que atraí para mim, com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, com as minhas emoções. Então, o que eu estou dizendo? Por que eu comecei o vídeo falando, perguntando para vocês sobre as lições da pandemia? É porque esse momento foi um momento que parece que acelerou isso. Acelerou muita mudança na gente. E se a gente não percebeu essas mudanças, o convite da vida é que eu perceba. Por isso é tão importante a gente se perceber, a gente se conhecer realmente e a gente também saber quais são as transformações que estão ocorrendo dentro da gente, não só durante a pandemia, mas antes, depois, e de repente até listar o que você era 2 anos atrás, o que você é hoje, quais as transformações positivas que você já viu, quais as atitudes que antes você não tinha, que não são muito boas, que antes você não tinha e hoje você tem, mas por que você tem? O que foi despertado dentro de você que hoje você reage de uma forma que você não reagia antes, que você julga que esse comportamento não é bom? Lembra que faz parte do processo evolutivo. Então, dialogar com esse comportamento de agora, que seria ruim, para você entender como você vai ressignificá-lo, como que você vai tratar, curar, para que ele seja substituído por um outro comportamento que seja melhor, que você julga melhor. Então é isso, gente. Vamos refletir, vamos aproveitar esse tempo para a gente refletir muito sobre a gente. Vamos parar um pouco de focar no outro, o que o outro pensa, como o outro age, pensar na gente. Como eu estou pensando, como eu estou agindo, como eu estou me impactando e como eu estou impactando a minha família, o outro, a sociedade em geral. Esse é o convite, tá? E eu acho que essa é a lição. Um beijo, gente. Fica com Deus. Não esqueça de deixar o seu like. Tchau, tchau.